Salve Deus, meus irmãos. Salve Deus. Vamos nessa bendita hora elevar nossas mentes ao astral superior. Cada um, onde quer que esteja, possa entrar em sintonia com seus mentores, os mentores desta corrente de ano do espaço, para que possa receber os eflúvios luminosos partindo desta sala de evangelização. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Virgem Santíssima, possa nos conduzir, proporcionando a paz, o equilíbrio e a harmonia nesta realização. Salve Deus. Destacamos só um pouquinho para casa. Pega o... Não, embaixo mesmo. Isso. Aí, mais um pouquinho. Aí tá bom. Beleza. Pega o baixinho, né? Quer trocar de cadeira não, baixinho? Ficar mais alto? Pode ser baixinho mesmo dessa vida. Eu vou baixo. É? Então tá bom. Mestres, vamos falar um pouquinho sobre o espírito fora da matéria e a influência que ele causa em nós, no físico, em todas as suas propriedades. Vamos lembrar que o espírito desencarnado, ele passa por várias transformações. E essas transformações geralmente estão associadas àquilo que nós um dia fizemos a ele. Mas quando alguém desencarna, um homem, por exemplo, desencarna, ou a mulher, tanto faz, o homem desencarna, ele pode obsediar a sua companheira, se tornar um obsessor por vários motivos, tanto pelo lado do amor como pelo lado do ódio. Pelo lado do amor, ele ainda sente as emanações que ela pode proporcionar a ele. Emanações que vão fazer com que ele possa ou não dominar a mente da sua companheira. E ele vai satisfazer-se nas emoções, nos prazeres, nos sentimentos que ela pode proporcionar. Ou seja, o que a sua alma pode proporcionar. Quando ela se coloca a dormir, faz-se uma projeção e ela sai da matéria e ele a aguarda e fica essa junção, esta conexão entre os dois. E os dois vivem no etérico por vários períodos. Nós conhecemos esta característica nas viúvas, nas mulheres que decidiram ter um só homem, porque ali tem um espírito influenciando. Ali tem um espírito que se considera dominante. E temos outro tipo de obsessão que também é muito grave. Passamos de conta que a mulher desencarna, ou o homem, tanto faz, e o outro está encarnado. O encarnado também pode obsediar, seja ele a mulher, seja ele o homem, e a obsessão deste encarnado faz com que o ser tenha basicamente as mesmas características. Então, se o homem está encarnado e a mulher desencarnada, ele faz com que ela leve, por exemplo, flores ao seu túmulo.
ela estando no físico e ele estando no etérico. Falei trocado. E o contrário, mestre, o homem encarnado e a mulher desencarnada, ele sempre vai buscá-la, trazer para junto de si. E é um tipo de obsessão. Então nós temos dois tipos de obsessão: do etérico para o físico e do físico para o etérico. Uma mãe que não esquece seu filho, um pai que não esquece sua mãe, seu pai, ele pode se tornar um obsessor, estando no físico. Da mesma forma, alguém que está no etérico, um filho que não esquece o pai no etérico e o pai no físico, o filho que não esquece a namorada, a companheira, ele vai estar sempre buscando por estas emanações. Por que eu estou dizendo emanações? Porque emanação é do magnetismo, é do próprio magneto, é o que nós mais temos e é o que falta neste espírito. Então nós usamos o magneto para alimentar nossos obsessores e alguns obsessores utilizam o nosso magneto para que ele permaneça junto a nós. Então nós temos aí a via dupla das obsessões. Fora as obsessões, nós temos as possessões. As possessões se dão na mesma dimensão. Ou seja, se eu estou no físico, eu posso estar possuindo alguém, seja a minha companheira, ela pode estar possuindo um companheiro, não interessa, ou seja, é no físico, de físico para físico. Se os dois estão desencarnados, também se torna uma possessão. Se os dois estão no astral, se torna também uma possessão. Um é dono do outro, um é incapaz de viver sem o outro. Por quê? Porque tem um que domina e o outro é o dominado. Um é dominante e o outro é o dominado. Fora ainda, nós temos a condição do elítrio, que está dentro de nós e alimenta do nosso magneto, da nossa constituição física, de tudo aquilo que nós conseguimos produzir. E este elítrio causa em nós uma dependência, não é uma possessão e não é uma obsessão. Ele causa uma dependência. Nós vivemos por ele, nós reencarnamos por ele, nós fizemos o compromisso kármico por ele. E nós carregamos ele junto a nós dentro de um corpo físico. Quando o corpo se torna etérico, ele se aparta de nós. Quando eu desencarno, por exemplo, ou alguém desencarna, se torna etérico, este elítrio se aparta. Ele sai de nós. Nossa mãe clarividente classificou o elítrio como um obsedado, ou seja, um dependente de nós. Ou seja, o espírito precisa do nosso magneto, porque ele acredita que eu posso devolver para ele algo que eu tirei dele. Um braço, uma perna, um dedo, uma vida, uma cabeça, né? Ele acredita nisso. Então, ele passa a conviver comigo às 24 horas do dia. Ele é inteligente? Sim, ele é muito inteligente. Ele é tão inteligente que nós classificamos ele como um ser que pode imitar
qualquer uma das nossas criaturas. E principalmente o médio de incorporação, ele pode imitar qualquer uma das suas entidades. Somente o médio de incorporação vai saber se realmente está ali um mentor da corrente de ano do espaço ou um elítrio fazendo a sua comunicação. Como este elítrio está dentro de um animal, que nós somos animais, nós chamamos isso de animismo, ou seja, quando um ser está dentro de nós e nós deixamos que ele fale através da nossa boca, que ele enxerga através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, e que ele ouça através dos nossos ouvidos. Ou seja, a mente dele está projetando na minha mente e ele é capaz de sondar a minha volta, sondar a minha companheira, sondar os meus filhos, sondar todos aqueles que convivem comigo. E também de comunicar. Um elítrio meu pode comunicar com o elítrio do mestre Jurandir e eles fazerem acordos para que nós dois possamos ficar unidos dentro de um objetivo. Pode influenciar um filho, uma esposa, 2 homens, e nós vamos conhecer isso aí como não é uma regra geral, mestres, mas o homossexualismo está intimamente relacionado a isso. Porque no passado, nas nossas outras encarnações, o Laíus não gosta que fala muito, né? Nós tivemos as nossas aventuras sexuais masculinas, né? E nós praticamos muitos atos, muitos delitos. E estamos aqui. E quando esse ser ele é muito ativo, eu passo a viver por ele e não por mim. Porque ele tem alma, ele tem prazeres, ele tem emoções, ele tem sentimentos. E ele pode viver feliz, muito feliz. Mas por trás, nas sombras, ele pode estar querendo uma vingança, né? E de repente, quando eu estou satisfeito com um companheiro, se for o caso, ele parte. E aí? Ele decide evoluir. E aí? Eu vou ficar com aquele vazio, com aquela depressão, com aquela saudade, com aquele aperto no coração, com aquela saudade que eu não sei o que é, onde eu encontro ela, por que eu estou tendo essa saudade, por que eu estou tendo esse apego, né? Por que eu deixei de ver brilho nas coisas? Por que eu deixei de gostar do outro, principalmente do companheiro? Então nós vamos ver aí que ele fez o quê? Uma cobrança. Ele me devolveu a alma e a minha alma estava acostumada com ele desde quando nós fomos gerados. Ele sabia de tudo, mestres, que me acontecia, desde bebezinho até a idade que você se encontra. Ele sabe de tudo. Ele sabe os caminhos por onde você anda, ele aprendeu nas mesmas escolas, fez universidade, fez tudo, mestres. Ele se formou e ele é bom no que faz. Por que ele é bom no que faz? Porque ele não distrai. Ele tem objetivos. E o objetivo dele está pautado naquilo que nós conhecemos como tempo. O tempo para ele não existe. O tempo para ele é uma ilusão. Então ele quer causar uma obsessão em mim, ele vai vagarosamente, muito devagar, de tal forma que eu não perceba
eu estou sendo influenciado por uma entidade. Isso também vale para o doutrinador. Da mesma forma, vale para o doutrinador. Então, nós temos que observar, conhecer a nós mesmos, orar e vigiar como ensinou o nosso mestre. A oração, mestres, não agrada àquele que vive na escuridão. E quando ele se revolta contra nós, se tivermos vigilantes, nós somos capazes de perceber que há algo a mais, que há um ser a mais. E nós temos por obrigação de conduzi-lo da melhor forma possível. Hoje, nós não trabalhamos pelas grandes libertações de um elítrio, de um corpo de uma pessoa, porque geralmente ela entra num quadro depressivo, um quadro psicótico, e é difícil de tirar esse quadro, porque eram duas mentes funcionando e de repente passa uma a funcionar. Era um bom advogado e de repente se torna um mau advogado. Era um bom médico e de repente passa a ser um péssimo médico, que comete erros, que comete falhas, que comete tudo aquilo que vem de encontro às suas necessidades. Você tem algo a falar sobre Elito aí, Malik? Algo a falar sobre Elito? Tem. Essa questão do Elito, tudo que já foi, o Nicésio falou, eu vejo assim, é tão sério que não é mais um espírito influenciando você e você tendo a capacidade de decidir se vai fazer ou não, né? Ele é tão sutil que a mente dele, a mente desse Elito, desse pequeno irmão, se confunde com a sua mente. É como se você e ele fossem uma única pessoa. Eu costumo, quando eu vejo um casal, o marido e mulher, o namorado, principalmente marido e mulher, eu pergunto para a esposa, você ama seu marido? A pessoa diz, sim, amo. Aí eu pergunto para o marido a mesma coisa, ele responde que ama. Aí depois eu pergunto, você gostaria de magoar o seu marido? Ela diz, jamais, eu amo muito e tal. E a mesma coisa para o marido. E o interessante é que depois, na convivência desse casal, quantas vezes aquela mesma pessoa que diz amar aquela pessoa, ela falou palavras que machucou, né? A esposa falou palavras que machucou profundamente aquela pessoa que ela tanto ama, né? E ali machucou. Quem foi que disse? Será que foi ela mesma? A primeira que eu perguntei, né? Quando eu pergunto, você ama seu marido? Ela diz, amo. E a outra? Naquele momento ali da convivência, sem pensar, quando a mente do encarnado, do irmão maior, né? Do administrador daquela encarnação e do elítrio, já é uma única coisa. E aí aquela pessoa profere aquela palavra e machuca aquele companheiro. Por isso que eu vejo que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele é importante. E quando você lê também as palavras de Jesus, a mesma palavra, diversas vezes, você nunca sente ela da mesma forma, porque nós carregamos essa outra consciência e precisamos, quando você ama, ela aprende a amar com você. Como disse diz, né? Você estudou medicina, ele também estuda medicina junto com você. Às vezes ele fica melhor do que você, né? Então, precisamos dos ensinamentos do Cristo, dessa doutrina, porque é a única doutrina na Terra que se preocupou com esse pequeno irmão. É assim que o Pai Seta Branca chama ele, né? Imagine um ser que há milhares de anos não tem a condição de reencarnar. Ele nem sabe quem é Jesus, ele nem conhece.
Ele vai conhecer Jesus através de você, né? Então, assim, por isso que precisamos, né, aprender a perdoar e também a se perdoar e perceber quando é você, o Espírito da verdade, né, o Cristo dentro de mim, né, o administrador dessa encarnação, ou quando é esse pequeno irmão. Porque é muito fácil, dentro da doutrina, você usar o uniforme, participar dos rituais. O Elítrio consegue fazer isso com muita maestria. Agora, você reconhecer ele dentro de você, ter a capacidade de doutrinar a si mesmo, isso já é mais complicado. Por isso que o conhecer a si mesmo é muito falado pela nossa mãe em Quatraí 108. Então você vê, por exemplo, dirigentes da nossa doutrina que não é ele que está governando, né? Está conduzindo. Às vezes é esse pequeno irmão. E precisamos desses momentos para poder de evangelização, de conscientização, porque é através desse processo de saber essas consciências que nós carregamos dentro de nós e doutrinar, emanar, curar, para que a gente possa realmente cumprir essa missão, para que realmente possamos ser esse doutrinador, esse Espírito da verdade, essa presença divina na Terra, né? E não ser conduzido por esse irmão que precisa de nós. Salve Deus. É só isso. Uma coisa. Nós temos que observar, né, se nossa mãe nos orienta, que nós estejamos na individualidade quando nós adentrarmos o templo. O Nicéias fica lá fora, o Laius fica lá fora. É o mestre Ajuarã, é o mestre Odemã, o mestre Tarajo. Então nós temos que observar, mestres. Se nós nos identificarmos com a persona, com a nossa personalidade, a personalidade está associada à alma, aquilo que a alma construiu para mim durante uma encarnação. E dentro do templo, eu tenho objetivos, que é missão, apenas missão. Eu não tenho que ficar observando defeitos, irregularidades, problemas, nada disso. Eu tenho que administrar da melhor forma possível. Se eu estou na minha individualidade, dificilmente eu vou estar dentro da personalidade de um Elítrio. Dificilmente eu vou causar um animismo. Dificilmente. Se eu faço uma boa ionização, eu não vou deixar com que ele se projete para fora, com que ele faça a comunicação. Por quê? Porque eu fiz aquilo que me foi ensinado. Eu coloquei ele dentro da parte etérica e preso dentro do físico. Então, eu consigo observar, enquanto eu estou doutrinando, ele está conversando outros assuntos. Isso é fácil de observar. E às vezes nós desviamos por esses assuntos, porque ele é mais fácil. Ele faz parte dos nossos sensores. Se os nossos olhos estão percebendo o que está em volta, ele também está percebendo. E ele tendo egos, porque ele é movido a egos, ele tendo egos, ele vai utilizar dos seus egos. Então, como eu vou fazer a minha cultura? Deixando esses egos o mais equilibrado possível. É impossível eu me libertar desses egos. Seria como matar o Elítrio. Seria como matar esse pequeno irmão. Né? Então eu tenho que conviver com ele sabendo que não sou eu. Né? É um ser que está Mas eu sou responsável por ele. Mas eu sou responsável pela encarnação.
Eu tenho que ter essa responsabilidade. Ele tem vontade de fazer algo, né? É, E você vai, não pode deixar. se eu deixar, ele vai conseguir, né? Então, eu não posso ter vaidade, mestres, de forma alguma. Se eu tiver vaidade, eu estaria dando vazão ao elítrio de palestrar e não à espiritualidade maior. Sim. Eu não tenho por que ter vaidade na evangelização. Qualquer um pode falar, qualquer um pode estar aberto, o microfone está aberto. Então nós temos que observar esse nosso irmão, esse pequeno irmão, ele tem muito tempo, mestres. Eu tenho que pagar contas, pagar energia, água, telefone, um monte de situação, preocupações mil em relação às finanças. Ele não tem que se preocupar com isso. Eu tenho que preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou beber. E ele pouquíssimas vezes vai influenciar sobre isso. Ele precisa de magneto, ele precisa de muita carne, excesso de carne. Ele precisa de prazer, ele precisa de bebidas diferentes, de vários tipos de bebidas diferentes, já que ele não pode dominar a mim para que eu use a bebida alcoólica, ele vai dominar para que eu use aquilo que vá dar prazer a ele. Então tem que prestar atenção, não só dentro do templo, mas fora do templo. Se eu estou comendo a mais do que eu deveria comer, quem eu estou me alimentando, o porquê que eu estou alimentando este ser. Sou eu ou é um ser? Então nós vamos observando ao longo do tempo que, como Laíso diz, nós somos a vaquinha, né? A vaquinha que vai fornecer o planeta é uma fazenda. Alimento. O planeta é uma grande fazenda. Então nós vamos observando que às vezes estamos preocupados com a obsessão de um pai, de uma mãe, de um filho, e nós temos que prestar atenção no que vai dentro de nós. Porque o que vai dentro de nós pode tratar esse externo de forma diferente, esse obsessor de forma diferente. Ele também pode obsediar, ele também pode influenciar, ele também pode dizer bastas, né? Basta, não quero mais, isso é um problema. Está longe de um ser evangelizado que vai tentar entender o que está havendo. Se o espírito ainda me obsedia, é porque eu não mudei os meus comportamentos. O dia que eu mudo os meus comportamentos, eu não tenho mais obsessão. O dia que eu mudo os meus comportamentos, eu não tenho mais a possessão. O dia que eu mudo, eu não tenho mais o ser me obsedando, que é o elítrio. Eu vou saber distinguir entre um e outro. Então nós abrimos uma lacuna enorme aí, em que o Pai Seta Branca, em que Manhara, pede sempre que nós falemos sobre este pequeno irmão. Este pequenino que influencia a humanidade, influencia reis, influencia pobres, influencia mendigos, são advogados que se tornaram mendigos, são seres formados que se tornaram serviçais, estão por aí andando nas ruas, nas estradas, e nós pensamos que é um grande obsessor, é alguma coisa além daquilo que nós podemos observar. Voltemos ao templo. Por que de tantas cores? Por que de tanta emanação energética? Por que tanta energia tem dentro do templo? Porque a espiritualidade maior, ela só ilumina. Nós emanamos magneto, ela só projeta energia. Quando nós deixamos a nossa alma de pendurada no preguinho, como nossa mãe ensinou, a nossa personalidade, nós começamos também a absorver energias que está dentro do templo.
Por que que eu vou deixar de absorver energias e começar a absorver magneto de outro? Porque o Laílson está abrindo errado? Porque o Túlio fez uma elevação incorreta? Porque alguém está gritando dentro do templo? Isso não é problema meu, isso é problema do presidente, do adjunto. Se ele designar, eu tenho que resolver. Se ele não designar, ele vai lá e resolva. Ele tem autoridade para isso. Eu não tenho autoridade para isso, para chegar ali e falar, salve Deus, mestres. Eu preciso conversar com você em particular. Pronto, acabou. Mas em particular, mestres, para que não haja vibrações, para que esse ser, pequeno ser, não venha também criar mais um inimigo. Nós passamos a ser estes que eles dizem ser inimigos. Então nós temos que observar a nossa conduta. A nossa conduta é muito importante. Se nós soubermos nos conduzir nos trabalhos, dentro do tempo, nós vamos ser felizes. O que importa a abertura, mestre, se um matuto está abrindo e ele tem muito amor, mas muito amor, ele abre um trabalho que nós não conseguimos entender. Ele está abrindo como um missionário, com a fé, com a crença dele, com a certeza de que as coisas vão funcionar. Eu estou abrindo por palavras bonitas, por coisas caprichosas, e que talvez seja o meu próprio elito dentro da vaidade. Eu não posso errar. Eu sou um comandante, eu tenho que fazer tudo certinho, né? Se você quer fazer tudo certinho, leia. Qual que é o problema? Vá ler. Então, as leis mais complicadas, nós vamos ler. Uma estrela candente, uma sublimação, um turigano, indução, um leito, um monte de trabalhos nós vamos pela segurança do trabalho. Isso nós vamos acaba fugindo da nossa vaidade do saber. Aquele que sabe, eu sei de cor, eu sei salteado. Será que você tem tempo para isso, mestres? Ou é um ser, um pequeno ser que está agregado a você e tem muito tempo para isso? Não estou dizendo que alguém também não tenha a facilidade de falar. Não é isso. Mas eu que mal tenho a formação, chegar ali e querer impor uma situação, eu estaria invadindo o espaço de muitos e cultuando, abrindo portas para o mundo invisível do astral inferior, do etérico inferior. E vou ser comandado por entidades que estão ali na espreita. Mas tudo começou dentro de mim, pela minha vaidade, pelos meus egos, pelos meus valores, por aquilo que eu acredito ser o certo, em vez de ter somente amor. Amor, amor, amor. Nossa mãe não apontava o dedo para quem está fazendo coisas erradas. Ela, no máximo, aconselhava. Nós pegamos suas palestras, por exemplo, sobre o médico que coloca papel em todas as partes. Ela fala para o Mário, porque ele é um doutrinador. Mário, nós precisamos resolver isso. O mestre está colocando papel lá na cachoeira. O mestre está enchendo o templo de papel, né? Quer dizer, nós trazemos algo de uma doutrina mal acabada para dentro da nossa. A nossa é uma conexão direta com o céu. Não preciso de papéis, não preciso de nada disso, mestres. Eu preciso, às vezes, de impregnar um magneto de alguém que está passando por muita dificuldade que eu conheça. Eu tenho que conhecer. É isso que eu tenho que fazer. Então devemos prestar atenção nos nossos pequeninos, naqueles que se dizem nossos inimigos.
são eles que nos são caros. E, mestres, nós viemos para libertar obrigatoriamente somente um deles, o último. Nós vamos nos libertando eles à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos adquirindo condições evolutivas. Um médium obsedado não tem nada a oferecer. E se eu estiver com pressa com o médium, eu estou elegendo um elítrio como seu mentor. Isso é muito perigoso, mestres. Extremamente perigoso. Então tem que observar. Aquele preto velho é um preto velho da corrente de ano do espaço. Eu posso confrontá-lo junto ao que ele entende da sua falange, ao que ele entende de Pai João, ao que ele entende de Pai Seta Branca, ao que ele entende das entidades. Eu posso confrontá-lo por se ele tiver as respostas corretas, aí eu tenho certeza que ele é da corrente de ano do espaço. Se ele não tiver as respostas corretas, ele é apenas um ser que está animalizando. Mas para isso eu tenho que estar na individualidade. Eu tenho que ser individualidade. Então nós temos que observar sempre aquilo que vai em nós, aquilo que vai em todo o nosso ser. Salve Deus. Salve Deus. Vou falar uma coisa? Kelly? Só te perguntar uma coisa. Você falou aí no início do elítrio, que eu te perguntar se você estava se referindo ao elítrio básico ou aos outros. Aos outros. Certo. Básico Porque o básico já foi ensinado que ele só se liberta com a desencarnação. Aí você disse aí que esse aí pode optar por se libertar. Pode. Então ele tem uma consciência. Tem a consciência. Então se ele tem uma consciência e ele continua fazendo a cobrança dele, é o livre-arbítrio dele. É o livre-arbítrio dele. Que ele pode responder por isso mais tarde. Ele vai responder. Então ele não é um coitadinho. Não. Nunca foi. Nenhum deles. Não é um coitadinho. Nem é um ser consciente que está ali fazendo a sua praticando cobrança. a maldade. Praticando a maldade. A pessoa vira monstro por causa dele. Vira monstro. Alguém quer falar uma coisa aí, Rafaela, Dudu? Eu vejo assim, eu vejo assim, na medida que, principalmente o médium, né, da doutrina, ele vai se conscientizando, nós reportamos lá atrás, né, os pensadores antigos, e deixaram uma frase interessante: conheça-te a ti mesmo. Isso. Porque a partir do momento que você se conhece, aí vem um pensamento, você pensa, você analisa assim: não fui eu. Não sou eu. Não sou eu que estou pensando isso. Aí você diz, quem será? É. Aí você vai Então- investigar. Então tem alguém por trás influenciando. Vem uma verbalização, você segura assim, peraí, se eu disser isso, isso vai me prejudicar. Não só a quem vai diretamente essas palavras, mas também vai me prejudicar. Então espera aí, tem alguém por trás que não sou eu. Está criando tentando criar esse embaraço. É onde vai, vamos falar. A mesma coisa é a atitude. Né? Você vai tomar uma atitude, se você parar, der uma recuada, uma pensada rápida, você vai analisar, fala assim, espera aí, se eu fizer isto, poderá acontecer um revés e vir para cima de mim, o retorno. Então você vai se conhecendo e vai percebendo que existe uma influência externa o tempo todo, que não é externa, É interno. ela é interna. Ela é a mais Né? perigosa. É interna. Então não adianta você tapar os ouvidos, que você vai continuar ouvindo, que é a intuição, aquele frenesi de pensamentos que você não sabe de onde está vindo, se são verdadeiramente seus ou não são. O meu ministro me intuiu isto, mas é algo de Deus? É algo realmente sério, produtivo?
vindo de um ser evoluído, é isso que nós temos que analisar. Construtivo. Construtiva. Então, tem um cidadão por trás se dizendo ministro, se dizendo mentor, se dizendo isto ou aquilo, e não é. São esses nossos irmãozinhos. Então, o conheça a ti mesmo, conheça a verdade e a verdade te libertará, é uma forma de doutrina que lá os pensadores antigos, né, os filósofos, começaram a trabalhar a mente das pessoas para que as pessoas pudessem ir se reconstruindo interiormente, percebendo que não estão sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. E isso se traduz na presença desses tantos que estão conosco, que são até um número de 7, mas e o do nosso vizinho, do nosso companheiro, do nosso companheiro, do nosso amigo, né? Os obsessores que eles atraem. Os nossos clientes que chegam no templo, né, como um cacho de uva, assim afirma nossa mãe, que todos eles podem se encontrar persona atuar. É por isso que eu preciso estar na individualidade. E alerta. Né? E alerta o tempo todo. Orar e vigiar, como foi dito aqui. Então, você vai descobrindo isso aí aos poucos. E isso vai nos auxiliando para a nossa libertação, para o nosso crescimento espiritual. E passamos a deixar de jogar a culpa no outrem, né? Passamos a perceber que nós somos responsáveis, porque se eles estão conosco, se partiu da nossa mente, se partiu do nosso coração, da nossa sintonia, da nossa verbalização, nós somos os responsáveis. Os únicos responsáveis. Então, nós passamos a perceber que as pessoas que estão à nossa volta não são tão ruins assim. Cada um tem as suas dificuldades, como nós já temos, mas nós começamos a aprender a administrar isso aí, que não é tão simples, mas aos poucos, do antes para o hoje, né? Ontem uma entidade me disse: meu filho, quem te viu, hein? Quem te vê, né? A sua paciência hoje se transborda, como está diferente. Eu te conheço como o oceano conhece a sua profundeza. Então o mentor pode avaliar isso, porque ele nos conhece não somente dessa encarnação, ele nos conhece lá de trás, como um ser, né? Então ele pode avaliar se nós estamos melhorando, se esse remédio que chama-se doutrina do amanhecer, né? Que chama-se evangelização, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se está fazendo um bem para nós ou não. Porque vai depender da forma que eu consigo estabelecer essa ligação, essa correlação, e tudo isso que chega como ensinamento e se transforma num saber, né? Porque não adianta conhecer, é preciso saber, para que isso possa trazer resultados positivos. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Eu avalio por mim, né? De quando eu cheguei na doutrina para hoje. Né? Mas ainda preciso melhorar muito. Salve Deus. Todos nós, né? Todos nós. Mas, Célia, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao animismo, ele é influenciado pelo elite. Sim, é o elite que comunica. E geralmente é o médio de incorporação que vai manifestar esse animismo, certo? Certo. Como identificar? O doutrinador também manifesta. Da mesma forma. Da mesma forma. Só que o médium, ao parar mais sensível, né? Ele tende a comunicar, a verbalizar. Então você sente através do amor. Aquilo que está chegando em você tem amor, você é capaz de sondar com o médium. Tem amor, tem energia, está crescendo dentro de você, está expandindo, vibrando. Aí você tem certeza que é uma espiritualidade maior. Aquilo que está lá dentro é o seu saber, né? Sou eu. Este é um ser pequeno. Aquele que chega de supetão
da esquerda, da direita, de frente, de trás, é o obsessor. Ele não vai chegar de cima. Ele chega e, como se estivesse empurrando. Ele é magneto. Então a energia, o preto velho, o ser luminoso, não tem poder contra ele, porque é muito sublime. Ele chega e empurra. Ele domina o aparelho. E o amor de vocês, médio de incorporação, faz com que nós possamos ter uma doutrina feliz. Porque senão vocês bateriam em nós. Né? Não tem remédio. E às vezes dá vontade de bater mesmo. Dá. Porque ele... Dá vontade de bater. Ele joga em cima, né? Se você não segurar, né? Já teve caso de doutrinador apanhado na mesa, né? Teve. É o elite se concordando com o outro. Hoje faz tempo, né? Hoje faz tempo. Aproveitando o gancho do mestre Jurandir, o Pai João é muito sábio. Ele diz, por exemplo, meu filho, você tem 2 ouvidos e uma boca. Consegue entender agora? É um provérbio árabe. Ouvir é ouro, falar é prata. Né? Então, são situações que tudo aquilo que nós deixamos escapar, nós vamos ser responsáveis por aquilo. Mas a vantagem, Vicente, é que isso na nossa doutrina, né? Do médico de incorporação ter uma consciência, é que ele pode filtrar. Pode. Nem tudo pode ser falado, dito. pode ser dito, né? E muitas vezes assim, a pessoa se deixa levar pelo ego, né? E aquela coisa vai crescendo, é claro. O irmãozinho menor, né, vai aproveitar. Aí é nesse momento que entra o misticismo. Sim. É você, por exemplo, você começa a ver quadros. Ver quadro, o doutrinador parar a ver, né? Aí você tem que filtrar. Você passa a declarar esses quadros. É a certeza de que você está sendo influenciado por uma entidade interna. O interessante é que o paciente ele quer isso. E o doutrinador também. A maioria dos doutrinadores. Que até força. A maioria dos doutrinadores, eles querem se satisfazer. Querem ouvir. Né? Se não agradou a ele, aquele médium já não presta Já pra ele. não. Não serve para nada. Já não é um médium bom, né? Não, porque médium ali não tá com nada, não. Eu lembro do seu Mário, ele trabalhando com uma muda, né? Nos tronos. E realizando o trabalho mais perfeito que ele já resolveu, porque ela não falava, né? E manipulava e o pessoal saía feliz do trabalho. Era só manipulação, né? Então hoje é difícil você imaginar isso, né? Como é que você vai desenvolver um médium desse dentro desses padrões? Não é fácil não, mestres. Só Deus quer falar uma coisa? Rafaela, Dudu, o Gregório está muito silencioso. As meninas aí, não? Aí você nunca fala, né? A Ângela é calada, não tem jeito. Só igual papagaio. Mestre, vamos lá um pouquinho na aula, adiantar um pouquinho. Né? Nós temos 26 minutos para adiantar um pouquinho. Mas foi bom falar sobre o Elítrio, é importante sempre voltar ao assunto. Nós falamos mais de um ano sobre o Elítrio. Quanto mais né? fala, mais Nós se temos aprende. 12 anos que estamos falando dele. Mais se aprende, né? É o X da questão. Nós temos. É porque a doutrina foi fundamentada no Elítrio. Se nós deixarmos de compreender esse pequeno irmão, nós não somos nada. Né? Causa os nossos cânceres, causa os nossos problemas de saúde, causa um monte de situação. Ele não tem o amor que nós temos. Nós temos que transferir esse amor nosso para ele. Né? Ensinar ele a amar, né? Aí ele passa a ser um companheiro. Ser um amigo. Ser um amigo. Por aí vai. Bom, vamos lá, mestres.
Nós paramos no chakra cardíaco. Nossa mãe chamava de coronário. Chamava não, chamou. Chamou, né? Por um período. Coronário. Depois ela mudou para cardíaco, porque não tinha tantas informações na época. E o bonequinho ali já até estava bom demais para nós, aqui, né? O desenho. Como um ser iria desenhar isso, vendo na sua clarividência dessa forma? Está surgindo raios ali dentro, está projetando a matéria ali dentro, está vendo transformações. Nós temos uma carta muito importante chamada perispírito, ectolítrio e ectelítrio, né? É muito importante. Nós sabemos o que ocorre aqui, nesta região aqui, ó. Cadê o mouse? Nessa região aqui, ó. O que está acontecendo nessa região, no Sol, no nosso Sol interior. Mas falemos do chakra cardíaco. O chakra cardíaco, mestres, é o mais importante para o encarnado de todos os chakras. Por quê? Porque ele situa o homem entre o energético e o magnético. No chakra cardíaco tem a mesma proporção de magneto e a mesma proporção de energético. Então, se eu estou elevando os meus padrões, eu também elevo os padrões do magneto, tanto do energético como do magneto, de igual proporção. Não vamos falar assim de bom e de ruim, não. Estou falando de energia e de magnetismo. Então, eu estou me identificando com a espiritualidade maior. Então, eu vou ter mais magneto a oferecer. Muito mais magneto a oferecer. E este magneto que eu vou oferecer não me faz falta alguma. Nenhum sentido vai me fazer falta. Então, é o chakra central. Abaixo nós temos 3 chakras e acima nós temos 3 chakras, né? Sempre assim, mestres. Então, se nós formos contar, são 5 abaixo, são 4, são 5 abaixo e 5 acima também. Se nós formos contar chakra por chakra, né? São 2 coronários, são 2 frontais, um laríngeo. Deu 5, né? São 3 do plexo solar, um sacro e um básico. São 5 também. Se nós formos contar os vórtices, mas nós classificamos como chakras. Secundário. Chakra cardíaco. Nós costumamos dizer que a centelha crística ela está no ventrículo esquerdo do coração. O Chico fala isso. Né? Sempre no ventrículo esquerdo do coração. Porque ali é a referência. Depois que o Cristo veio à Terra, identificou as nossas dores, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições, ele resolveu se subdividir em partículas, não perdendo a condição crística, de forma alguma. É como se fosse um raio. Esse raio se transforma em partícula. Primeiro a fagulha, depois ela se condensa e se transforma em partícula. Então eu tenho uma partícula crística dentro do meu coração e ela não se ausenta. Alguém me perguntou, e o transplante? Como é que funciona? Né? A partícula crística é a mesma. Ela não é física, né? Ela não vai mudar. Né? E o espírito que também habita o coração, como é que fica? Todas as vezes que nós colocamos essa matéria para descansar, o nosso espírito sobe e vai estar próximo à pineal. Então, se eu aplico anestesia, ele vai subir e ficar próximo à pineal.
Depois que termina a cirurgia, ele volta para o seu ambiente, né? Durante a vigília. À noite eu durmo, ele sobe de novo. É o refúgio dele, essa região aqui, ó. É esta região aqui. Então, este refúgio é o que nós, se nós não evoluirmos, é que vai se manter e nós vamos transformando em um elito. Perdendo os braços, corpo, perna, perdendo tudo. Ficando mais esta parte aqui que está muito ativa, extremamente ativa. Então, chakra coronário, mestres, cardíaco, desculpe, estou lendo, né? O chakra cardíaco, ele tem influência espiritual muito grande em nós, mas muito grande mesmo. Eu tenho que entrar para o trabalho, mestre, com amor. Eu tenho que conectar esse Cristo íntimo meu, esse ser íntimo, não é Jesus, não. Esse Cristo íntimo meu. Eu tenho que fazer com que ele pratique junto comigo a caridade. Por que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que permitir com que ele expresse o amor, que ele ilumine, que ele faça das minhas mãos mãos curadoras, que eles façam das mãos do Apará mãos curadoras. Por quê, mestres? Eu tenho aqui, deixa eu colocar a tela maior aqui um pouquinho. Eu tenho aqui o cardíaco, né? Se eu abrir o braço, ele vai estar conectado. Sempre entra o magnetismo por aqui, passa pelo cardíaco, se equilibra e sai por aqui como energias. Eu só ergo um pouquinho para que ele possa distribuir essa energia. Passa pela elipse também, né? Que é a fita. Passa pela fita, né? Que já auxilia muito. Faz parte das nossas consagrações, né? Sim. Todo jeito a fita está consagrada. Então, mestres, é o chakra do mediunismo. Aí você vai falar assim, mas e o coronário? O coronário é o chakra da nossa iluminação. É isso. É o que está aqui em cima. Da coroa. Eu assisti um vídeo, mas aí eu quero trazer, eu quero estudar um pouco sobre essa questão do coronário e do cardíaco. Que o cara fala algumas coisas que tem sentido, só que eu vou estudar primeiro para ver se é loucura que ele está falando, se faz sentido. Faz sentido? É. Então vamos lá, mestre, um Do pouquinho. coronário. Sem pressa, tá? Agora, Lê tudo. Chakra cardíaco. O chakra cardíaco é despertar com 7 anos. Alcança maturidade com 14 anos e com mais ou menos 28 anos se encontra totalmente aberto. O órgão que o representa é o coração. Por ele flui o sangue arterial carregado de prana, energético, e o venoso somente magnético. E a troca é feita pelo controle da respiração, podendo ser controlada a partir da alma. O hominídeo produz quantidades iguais de magneto e energético. Entre 7 e 14 anos, ele é mais magnético, só se equilibrando entre 14 e 28 anos. No primeiro período, o amor é terreno. No segundo período, o amor já ganha outros valores. A proporção magnética é 3 e a energética é 3. M3 é 3. Tudo bem. A nossa alma, ela tem um controle expressivo sobre isso aí. É o nosso pensar. Se estamos pensando coisas negativas, a tendência é que ele se torne mais magnético. Mas é muito pouco. Ali são proporções. Eu vou colocar 10 mil por 10 mil. E ela se torna magnética
é 10.001 e energética 9.999. A proporção é muito pequena, né? Extremamente pequena. Então, mas esse pequeno tem influência sobre outras almas, sobre outros pensares. Então, por isso nós estamos tratando de proporção e Essa não proporção pequena é quando está equilibrado, né? quando está equilibrado. Se estiver equilibrado é 10 por 10, né? É a mesma proporção, tanto energético como magnético. É 3.000 por 3.000, se nós formos multiplicar por 1.000 ali, né? Isso aí pode se equilibrar mais para cima, mais para baixo? Mais para baixo. Mas é só uma. Mais para cima ele se acha santificado? Ele se acha santificado. Eu ia fazer a mesma pergunta. Ele se acha. Santificado. É o ser desequilibrado. Tá. Então quer dizer que o energético ele é mais sublimado. É mais sublimado. Aí quando você está mais magnético, você está mais. Menos sublimado. Menos. Mas a proporção é tão pequena, e essa proporção pequena, nós falando assim, como eu não tenho controle sobre isso? Como eu não tenho controle sobre uma unidade de 3.000? Estranho, né? Eu vivo naquela unidade ali, ó. Sempre naquela unidade. Sempre naquela unidade. Como é que eu vou produzir energias energéticas? Como é que eu vou produzir magnético? Se eu inspiro e seguro um pouquinho, eu estou produzindo energias. Eu estou proporcionando que a prana circule por mim. Se eu fizer assim, ela só mal entrou, saiu. Ela não vai circular por mim. Então, quando um ser está incorporado, está ali se dizendo um ser de luz, alguma coisa, eu observo, nós temos que observar a respiração. Sempre a respiração. A emoção do espírito. Porque ele quer magnético. Então ele vai causar pouca proporção de prana. Quando o médio de o preto velho é incorporado, ele respira como uma criança. Aí solta e fala e conversa de novo. Quando é o sofredor, ele está ofegante, ele tá com pressa, ele está agitado, né? Quando o médium sai da incorporação do sofredor, eu tenho que dar o tempo para o preto velho novamente trazer a prana para dentro do aparelho, equilibrar o aparelho. Isso é feito quando ele está fazendo limpeza. Ele vai voltar aos seus padrões. Aí ele equilibra o aparelho. A doutrina é linda, gente. Ela é bonita. Ela é perfeita. Se nós formos partir para o lado espiritual, nós vamos entender muitas coisas que acontecem e que era de conhecimento só da espiritualidade. Hoje está proporcionando que nós saibamos de alguma coisa. De alguma coisa, né? Isso não é tudo, não. Só de alguma coisa. Porque nós achamos que, se começar a jogar muito, nós achamos que somos muito inteligentes. Começa a entrar na vaidade, começa a entrar num monte de fator. E nós nos perdemos. Uma facilidade, né? Laílson é um pictografista, psicopictografista. Tá bom. É difícil falar, né? É difícil, eu sei. Psicopictografista. E aí, se eu cair na vaidade? Ele vai usar o quê? Inteligência artificial. Eu sou tentado. Na verdade que Seu elite tenta, né? Quando eu vejo o pessoal zangado comigo, eu demoro. Não, O tá elite certo. para. Tacar tudo na inteligência artificial, né? O elite já está. Aí Já eu está lembro trabalhando que você. Jesus fala, né? Eu até falei pro mestre ali, quando eu estava fazendo uma maquete. Então, Jesus fala assim: então Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será a tua alma? Aí eu desisto. A tentação some. É meu manto. É o seu manto.
É porque uma hora a cortina vai, você não sabe a hora que você vai morrer. De repente fecha, você acha que tem a vida inteira pela frente, mas aí acabou. A noite chega, Aí chega as cobranças, né? né? E aí para quem será a sua alma? Tem que Quem será? encarnar de novo. Né? Para quem será a sua alma? Isso é muito sério. Vamos voltar lá, né? Tem mais coisas bonitas aqui. Então, saber respirar, nós ensinamos o médio lá no começo, o médio de incorporação. Ele sai da incorporação assim agitado, porque tem muito magneto, né? Aí você pede para ele, respira lenta e profundamente. Você não vai falar para ele contar, não. Respira, segura um pouco. Respira lenta, profundamente e solta de uma vez, né? Da mesma forma para receber o passe, enquanto ele toca, o médium vai receber. Ele vai fechar as mãos, puxar o ar. Quando o doutrinador soltar, ele solta. Aí o passe funciona 100%. Mas 100% mesmo. Tem esse negócio, preciso de outro passe. Preciso de mais um passe mesmo. Né? Quando não é visto do médium, né? Mas o problema, é que nem todos os doutrinadores dão o tempo, né? Não dá tempo não. É falar e tchup, tchup, tchup. É. Mas o Gregório já está ensinando direito. Robozinho, né? É, o famosinho. Eles só estão ensinando direito. Mas o médium pega quebrante, né? Não tem jeito, né, Gregório? Olha o que você viu, o cara tá fazendo, né? O que o outro fez. O cara tá apressado para ir no outro a parar. E pá. Tomara que o Gregório não dá conta desse passe aí, que eu vou dar o passe. Olha o Elite conversando. Mas muitas vezes você vê essa questão, não é nos que estão aprendendo agora, é os veteranados. É o que já sabe tudo. É isso que você está falando, está ensinando agora. Para ver se os né, novos vão. Sim. E tem que ensinar e já falando, não tem jeito. Falar cuidado, né, com o que vocês vão ver por aí, vocês vão ver passo E outra coisa, de todo jeito, elevação de todo jeito. Eu observo também, somente na mesa, até o Gregório está aqui, é a postura, no falar. Às vezes chega o doutrinador ali, fica assim, falando bem baixinho, você não percebe quando ele chegou, às vezes você só escuta quando ele está saindo, né? E aí você fica ali esperando, né? E você até não incorpora, fica esperando, você não sabe quando ele chegou. Ele vai não falando, podem liberar. Parece que ele fica com medo, acanhado, e fica falando bem baixinho. E isso eu vejo muito nos novos, falando muito baixinho ali, e acho que a voz ali, o tom da voz ali, ela é muito importante. Nem alto e nem baixo. Né? Exatamente, nem alta, gritado e nem puxado. Alto dá vontade de ser. Aí o Elite incorpora, né? Dá vontade de você arrumar a mão para trás. Da meditação, sim, quando é muito alto. Mas ele não é você mais, né? Aí não é você mais, né? Não é mais. Deixa alguém ficar gritando seu ouvido. Se você permanece aí, ixi. E aquele médico que não espera terminar a incorporação. O médium sossegar. Exatamente. Ele já faz a elevação e vai embora. Aí o outro chega e já faz a puxada. Não, quando deu nem tempo de respirar. Quando é uma mesa, por exemplo, uma mesa que tem muitos doutrinadores, é complicado, porque você não dá tempo de você nem respirar. O doutrinador não fala nem salve Deus primeiro, né? Você nem salve troca, Deus, você nem troca energia. Pausa, e aí Para de falar mal do doutrinador, gente. Nós temos que falar dos doutrinadores, são responsáveis pela doutrina. Não vai parar, não. Né? O Gregório que se vira aí, ó. É responsável pelos doutrinadores. A questão é que é ensinado correto. Mas nem sempre colocam em prática a forma pega quebrante. forma que aprendeu. Bom, vamos lá, né? Só de novo, não mole. A laringe? Só o texto. É só o texto, né? Então vamos falar sobre o laríngeo, que produz o ectoplasma, o que é lançado, plasma lançado, tá? Ela chamava de fonia. Olha só que interessante, né? Que dá o som.
Mas É a lagarta mesmo. o gago, o mudo também, ele lança ectoplasma, né? Cismático esse programa. Laríngeo. Vou deixar você ler que o microfone está à sua frente. Chakra laríngeo. O chakra laríngeo desperta entre 8 e 9 anos. Alcança maturidade entre 17 e 18 anos e se encontra aberto com mais ou menos 35 anos. Este chakra é fluido energético, sendo o mediador, onde a manipulação sempre é plasmática, mais conhecido como ectoplasma. A proporção é sempre 4 de energético e 2 de magneto. M2 é 4. Com isso, há facilidade de impregnar imagens que alcança a mente do sofredor, imagens mentais necessárias ao entendimento de seu atual estado e o que o espera, sem necessidade de adequações ao idioma ou às palavras que o sofredor utilizava em sua encarnação. Nestes casos, damos o nome de fluidos mântricos. O ectoplasma é lançado pela boca do médium e alcança de 1 metro a 1,80 m. Observe o hino do sofredor e entenderá. Mestre, o mais importante aí é o fluido mântrico. Eu jamais vou fazer uma doutrina se eu não estiver pensando em algo, naquilo que está saindo de mim. Eu vou construir. Imagine assim, eu falo casa. Eu falo casa para você, Gregório. O que acontece na sua mente aí? Fala o quê? Casa. Vem na mente a imagem de uma casa, né? Se eu falar árvore para a senhora, e aí? Árvore. Árvore. Aí vem na mente uma árvore. Não vem, Né? não vem as palavrinhas, não. Não vem palavras. O sofredor não entende palavras. Ele pode ser alemão, ele pode ser inglês, ele pode ser chinês, ele pode ser francês. Ele não entende de palavras, ele entende de anagramas. Igual o japonês. O japonês é sábio, né? Porque ele desenha. Desenho. Né? Ele tem um desenho para uma árvore e tem um desenho para a floresta. Quando é 2, é floresta. Quer dizer, é a mesma árvore, só que 2 vezes floresta. Então, o sofredor, ele vai se pautar pela imagem. Quando alguém está emantrando, cantando, né? Está ali projetando tudo aquilo que está no hino. Então, às vezes, para nós, o hino não faz tanto sentido. De repente, você começa a prestar atenção, ele tem que fazer sentido na geração de imagem para o sofredor. Não é para nós. Nós vamos pegar o hino da junção, que são 2 partes. As partes, duas linhas de cima é para o médium. As 2 de baixo é para o sofredor. É sempre assim. É o médium, é o sofredor. É o médium, o sofredor. Se pegarmos o hino do sofredor, é somente para o sofredor. Quando eu falo assim, vem, Verdade. Meu bom irmão. meu bom irmão, né? Quer dizer, eu vou imaginar ele chegando. Te chamo eu, te clamo eu, te chamo eu, né? Compadeço porque és sofredor. Eu vou imaginar. Eu vou criar estas imagens. Para mim isso é muito importante, né? Como palavras. Mas para o sofredor, como é que funciona? Ele não vai entender. E se esse sofredor for muito antigo, que nosso Senhor Jesus Cristo projetei uma imagem de Jesus nele, te ilumine, projetei luz nele e te abençoe, dá a cura para ele.
te proporciona paz. E você vai partir daqui para um mundo melhor. Você já imagina um mundo melhor. Agora, se você for robozinho, nada. Não tem como cantar isso não se emocionar. Não tem. É triste mais. Né? Se você for um sofredor, o sofredor nós somos, né? Também, dois. Porque comove os dois, né? Comove tanto a mim que é sofredor, como o sofredor, né? Sofredor de carne e sem carne. Vamos lá, Túlio? Mais um E a pouquinho? parada não posso fazer o mesmo canal que a gente vai no retiro. Não, tem um doutrinador que é implicado, né? Isso tem mesmo, eu sei. Chakra do terceiro olho. Tira a foto aí, Gregório. Tirou? O terceiro olho você não tirou, não. Tirou o anterior. 10 anos. Elite hoje rendeu, hein? Mas sempre rende, né? Rende. O Elite é o nosso carro-chefe. Muito bem, mestres. Nós vamos falar de um chakra muito importante que ele vai dar, ele tem um segundo nome dentro da doutrina. O terceiro olho nós chamamos de interoceptível, né? E os chakras frontais seria o fiel desta balança. Aqui é a balança e ele pesa ou para cima ou para baixo, magnético e energético, magnético e energético. Então nós vamos ver aí que ele é que cedia a alma. A nossa alma está na pituitária. Ela depende da pituitária. Muito necessária a pituitária. Salve Deus. Salve Deus. Que Jesus abençoe a todos, ilumine, proporcionando muita paz e muita harmonia. Assim, Estamos encerrando a evangelização de hoje. Salve Deus. Salve Deus.